O que a gente vai trabalhar hoje é juros simples. Eu ia trabalhar probabilidade, mas eu imaginei que muitas das pessoas que estão aqui também estavam lá na Alvorada. Alguém estava lá, não? Quem estava lá, levanta a mão. Quase ninguém. Eu pensei que todo mundo que estava na Alvorada vinha para cá. Então, eu decidi dar o pulo para juros simples. Organizei, não seria, como é que eu posso dizer, em ordem de dificuldade. Mas aqueles que partem dos princípios mais elementares são esses aqui, certo? E no conteúdo de juros simples, precisamos de algumas ferramentas para solucionar. Primeiramente, antes de mais nada, a fórmula do juro simples. Fórmula do juro simples, muitos de vocês já conhecem. Capital vezes o índice vezes o tempo, dividido por 100. Juros, como a própria letra já sugere, C vai ser o capital, I vai ser a taxa de juros em um determinado intervalo de tempo, e o T vai ser o tempo que aquele dinheiro, que aquele montante vai ficar, ou aquela dívida vai ficar correndo, certo? Importante dizer o seguinte, o juro simples, ele é proporcional. Como assim, professor? Proporcional. Um juro de 6 meses, um juro simples de 6 meses, e eu quero saber um juro simples de 12 meses, por exemplo. Eu posso pegar o de 6 e dobrar. De 10 meses, eu quero saber 30 meses. Eu posso calcular o juro de 10 meses e depois triplicar. Isso não serve para os juros compostos, tá? Isso é apenas para o juro simples. Outro ponto, a representação percentual. Representação percentual. Na representação percentual eu vou ter em decimal, em símbolo percentual e vou ter em fração. Certo? Essas três maneiras serão úteis porque em algumas situações a gente vai ter que recorrer para elas. Certo? Isso aqui, professor, já é o suficiente para a gente responder questões de juros simples? Sim, é o suficiente. Agora, obviamente, a gente tem que tomar cuidado em algumas situações atípicas que surgem. Normalmente, a banca, o PE, traz questões simples que não tem muita enrolação. Certo? Mas aí a gente não pode se restringir só àquilo ali. A gente também tem que dar um passo mais além. Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Questão aplicada esse ano, da UPE. E você, quem estava lá na Alvorada, viu que a gente trouxe questões da UPE de 2017 e 2022, idênticas, não foi? Quem estava lá viu. Questões de probabilidade idênticas, com intervalo de anos gigante, né? E fala aí o seguinte, olha o que a primeira questão traz. Um capital de R$90 mil é aplicado a juros simples, a taxa de 1,5% durante, ao final dos 2 anos, o montante da aplicação será 2 pontos importantes. A unidade de tempo da taxa e do tempo tem que ser a mesma. A unidade de medida tem que ser a mesma. Ou seja, se a taxa estiver em anos, o tempo também tem que estar em anos. Se a taxa estiver em dias, o tempo também tem que estar em dias. Se a taxa estiver em meses, o tempo também tem que estar em meses. Confere, então, aqui a gente tem que logo fazer essa transformação. Professor, transforma o anos para meses ou transforma meses para anos? Tanto faz, mas obviamente a gente vai pensar na parte que vai facilitar o nosso cálculo mais adiante. Certo? E aí ele diz assim, ao final de 2 anos, o montante. O montante nada mais, nada menos que será, o montante ele será o capital mais os juros. Lembrando, capital é aquele dinheiro que eu apliquei, que eu investi, que eu guardei, que eu economizei, ou então aquela dívida que eu fiz, o financiamento, a prestação, enfim. Isso aí será o capital, será a grana inicial, o capital inicial. Tá? Então vamos fazer a aplicação de quem? Da nossa fórmula. Juros é igual ao capital vezes o índice vezes o tempo, dividido por 100. Os juros, ele será igual... Eu vou escrever aqui, porque senão o pessoal lá de casa não vê, né? Quem estiver acompanhando online, ou vê aqui. Vê não, né? Vou escrever aqui. Os juros é igual ao capital vezes o índice vezes o tempo dividido por 100. O capital é quanto nessa questão?
90 mil, né? Então vamos escrever lá 90 mil. O índice, a taxa de porcentagem é quanto? 1,5. E o tempo é 2 anos. Mas aí eu não vou escrever 2 anos, eu vou escrever quanto ali? 24 meses, exatamente. 24 meses. Isso tudinho eu vou dividir por quanto? Por 100. A nível didático eu posso simplesmente chegar e cancelar os zeros. Certo? Eu posso vir aqui e cancelar 2 zeros de cima e 2 zeros de baixo. Agora isso eu só posso fazer, porque aqui é uma multiplicação. Tem muitos alunos que pegam, eita, professor, vou chegar aqui, é fácil demais, cancela o zero, cancela o zero. E ele guarda isso pro resto da vida dele. Aí quando aparece uma adição, ele diz, eita, que coisa boa, vou cortar. Meu amigo, complica, viu? Esse tipo de simplificação, ele só é possível em 2 situações. Multiplicações e divisões. Eu posso fazer simplificações desse tipo de cancelamento. Se aqui no meio tivesse uma adição, fosse uma adição aqui ou aqui, não posso fazer simplificações desse tipo. Tudo bem assim? Simplifiquei os zeros, eu fiquei com quanto? 900 vezes 1,5 vezes 24. Eita, professor, eu esqueci de botar o 100 na fórmula. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Só que o final da sua conta, ele vai surgir em quê? Em decimal. Vai surgir em decimal. E quando a gente está fazendo uma prova de matemática, tem que correr de operações difíceis. Ah, professor, o senhor está dizendo que a divisão, a multiplicação é difícil. Se a gente olhar por um ponto, não é que seja difícil, é que tem probabilidade de você for fazer rápido e errar. Certo? Eu estou fazendo essas contas aqui nos últimos 8 anos. Vez por outra eu erro uma subtração, uma divisão. Eita, errei aqui na divisão, tal. E uma coisa é o cara estar fazendo questões lá no quarto, no ventiladorzinho, nos seus post-its na parede, com a sua internet. E outra coisa é você viajar, fazer uma questão numa cadeira que é desconfortável, no canto quente, e sabendo que muita coisa está em jogo ali naquele pedaço de papel, né? Vou ter que fazer essa multiplicação aqui. Mas aí tem outro detalhe, outra simplificação que a gente pode fazer aí. Eu posso retirar a casa decimal e retirar um zero. Aqui eu não tenho 1,5 e aqui eu tenho 2 zeros, eu posso retirar essa casa decimal e retirar um zero. Fiz mais outra simplificação. E a minha conta vai ficar 90 vezes 15 vezes 24. Não tenho mais nenhum número decimal. Se você fizer aí na calculadora 90 vezes 1,5, é o mesmo resultado de 90 vezes 15. E isso só pode fazer em que situação? Multiplicação. E agora, 90 vezes 15. Eu posso também, para simplificar esse processo, fazer 9 vezes 15 ou 15 vezes 9. Porque aí já me poupa tempo em vez de estar multiplicando com zero. Só que no resultado da minha multiplicação, o que é que eu tenho que fazer? Colocar o zero. Mas isso aqui é tão perigoso, você fazer isso, tirar esse zero, é tão perigoso quanto você desligar o alarme só 5 minutos. Porque se você esquecer de colocar o zero, vai desmantelar tudo na frente. E o cara que está fazendo essa questão, ele sabe. Ele diz, eita, o cara vai chegar aqui, ele vai tirar esse zero. E ele vai fazer a conta até o fim. E na letra A vai ter o resultado sem o zero. E você, ui papai, sou eu na PM. Quando você vai corrigir o gabarito, aí deu complicado, né? 9 vezes 5... Quanto? Fica 5, vai 4, 9 vezes 1 é 9, mais 4. O que é que a gente faz agora? O zero. 1.350 foi o resultado da primeira multiplicação. Esse resultado eu ainda tenho que multiplicar com 24. O pessoal vê até aqui embaixo? 24. O que é que eu posso fazer com esse zero? Tirar, né? Então vai ficar 135 vezes 4 vezes 5. Vai 2, 3 vezes 4, mais 1, mais 2. Vai 1, 5, 10, 7. 7, que eu já estou contando com esse daqui, né? 2 vezes 1 é 2. Somou 0, 4, 12. O que é que eu tenho que fazer agora? Acrescentar o zero que eu tirei. 3. Esse 1 veio de onde? Esse 1 foi que eu subi. É isso mesmo, é verdade. Ó, 0, 4, 12, vai 1, 3. É isso mesmo. Coloquei os 2 zeros, o resultado deu quanto? 32.400. Mas a resposta que é quem? O montante.
E o montante nada mais nada menos que é juro mais quem? Juro mais capital. O montante é igual a juros. Eita, professor, se eu botar o juros mais capital, tá errado. Ó. Ali é capital mais os juros. Na adição e na multiplicação, a ordem não vai interferir. Isso é muito útil também, sabe por quê? Tem muitas vezes que a pessoa desconsidera isso. Se você estiver fazendo uma multiplicação com vários números, às vezes o primeiro são dois números gigantes. Você pode fazer o primeiro com o último, depois com o do meio, e você vai fazendo a multiplicação ou a adição que lhe convém. Tudo bem assim? Não, o negócio é só economizar tempo, né? Mas a ordem, na soma e na multiplicação não vai interferir. Na divisão e na subtração interfere. Tá? Então os juros foi de quanto? 32.400. E o capital 90 mil. O resultado vai dar quanto? Aqui a gente só podia olhar para os dois aqui, né? 9 mais 3, 12. Já ia na casa do 12 aqui, né? Alternativa D de Deus. Concorda? Aí entra aquela mesma pauta. Eita, professor, é fácil. Essa questão se eu trouxe aí, ó, 2002. Se você chegar aqui ao carro que foi auditor da Receita Municipal, não da Federal, né? Da Municipal, mas não deixa de ser. Se a pessoa não prestar atenção na taxa de juros, que é o mês, que é o ano, dá a letra B, a universidade. Tu fez? Deu letra B. Se não fizer do montante, dá a letra A. Olha, é verdade. Tá vendo aí a situação? Se a pessoa fizer o cálculo, vai dar a letra B, que é o cálculo do... Certo? E se utilizar sem fazer a transformação, vai dar a letra... Se fizer o ano. Sem transformar, sem fazer a transformação. Pronto, exatamente. Aí são detalhes que às vezes a pessoa... Tu vai... É a mesma? Pronto. O PE também, 2022, concurso desse ano. Às vezes alguns alunos pensam o seguinte: professor, a pior banca de todos os tempos é a CESP. Odeio a CESP. Se eu conhecesse o dono da CESP, eu só queria meia hora com ele. A CESP, ela é uma banca, eu acho que é a banca mais justa que tem, que ela privilegia quem estuda e quem entende como o jogo funciona. E o bom de você estudar para a CESP é que é conteúdo de rodo. Então você pode pegar as últimas provas, fazer comparativo, ver como eles cobram a pior. Peguei as últimas 10 provas da CESP. Vamos fazer o comparativo no edital. Vamos supor pegar o nosso conteúdo aqui. Poxa, das últimas 10 provas da CESP, caiu mais questões de juros simples e compostos. Então, teoricamente, na próxima prova vai ser questões mais de quê? Juros simples e compostos. Então a gente faz esse parâmetro. A UPE é uma banca que não faz muito concurso. Da PM, sortido, caiu um de cada. Foram 10 questões. Dessas 10, 3 foram anuladas. 30% da prova foi anulada no concurso de 18. Inclusive, eu trouxe uma questão aqui para a gente refletir sobre ela. Então, se eu não me engano, foi 2 questões de função, 2 questões de probabilidade, 2 foram... Certo? Vê essa outra. Idêntica, sem tirar nem pôr. Só muda os números. Concursos diferentes, no mesmo ano, mesma questão, só trocou os valores. Um capital de 30 mil é aplicado a juros simples durante 3 anos a uma taxa de juros de quanto? A um mês. Qual o resultado do montante? O que é que a gente vai fazer? A mesma coisa. A galera que está aqui vai ficar até o final, não vai? Pronto. Então quem está aqui até o final, quando for na nossa última aula, você vai estar com toda a sua... O pessoal recebeu o material. Isso aí, você quando chegar em casa não vai jogar fora não, você vai guardar. E vai ficar com o seu portfólio de questão de porcentagem. De juros simples, perdão. Depois você vai ficar com seu portfólio de questão de probabilidade. E ali vai ficar no loop infinito. Você não vai estar caçando tempo indo atrás de questão, indo atrás de... Você já está com o seu material ali. E isso para a PM de Pernambuco, obviamente. Né? Vamos ver essa aí? Posso apagar o quadro? O capital, 30 mil. A taxa é 2 e o tempo 36 meses, concorda? Todo mundo concorda? E se você botar 3 aqui, sem duvidar, vai ter uma das alternativas aqui ali. 36 meses. Tudo isso eu vou fazer o quê?
dividir por 100. O que é que eu faço com 0? Mas eu só posso cortar por conta que é uma. Então a gente vai ficar com 300 vezes 2 vezes 36. 300 vezes 2 eu não sei quanto é, mas eu sei que 3 vezes 2 é 6. Se 3 vezes 2 é 6, 300 vezes 600 vezes 36. Eita, professor, 600 vezes 36. A gente resolve dessa maneira, ó. Só que no final a gente tem que fazer o quê? Colocar o zero. 6 vezes 6 vai 3, 6 vezes 3, 18, 18 mais 3, 21. Quantos zeros? Então o resultado deu 21 mil e... Só que esse número eu tenho que somar quanto? Qual é a alternativa? 30 mais 21, 51. Alternativa D de novo. Concorda? Mais uma questão resolvida. Outra. O PE também. Essa foi do ano 17 do concurso do bombeiro. Vê o que a questão fala. Uma empresa financeira está com uma promoção para consignado e oferece empréstimos a juros simples para funcionários públicos. Aproveitando a promoção, Laura pediu um empréstimo nessa empresa de R$ 2.800 com a taxa de 5% ao mês. R$ 2.800 com a taxa de 5% ao mês. Se o montante da sua dívida ficou em R$ 4.200, qual tempo em meses que ela levou para quitar esse empréstimo? Qual tempo em meses que ela levou para quitar esse empréstimo? Quando a gente tem uma equação, isso aqui é uma equação, duas expressões separadas por igualdade. Para eu conseguir resolver uma equação, eu tenho que ter todos os valores com exceção de um. Então, normalmente, para descobrir os juros, eu sei o capital, sei o índice e sei o tempo. Mas se eu souber o capital, souber o tempo e não souber os juros, eu não consigo resolver. Porque eu tenho dois valores desconhecidos, duas incógnitas. Certo? Então, eu tenho que articular, de alguma maneira, tentar descobrir outra informação para resolver minha questão. Porque, veja, ele falou aí o capital inicial, que é de quanto? A taxa, 5%. Vou escrevendo logo aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó, os juros, ele vai ser igual ao capital inicial, 2.800, vezes a taxa, 5%, vezes o tempo. Mas o tempo é exatamente o que ele quer, não é verdade? Ele diz ali, ó, em qual tempo, em meses, levou para quitar esse empréstimo. Então o tempo, eu não sei quem é. Tudo isso eu vou dividir por quanto? Por 100. Mas aí a gente chegou no problema que eu tenho dois valores desconhecidos. Então tenho que descobrir quem? Os juros. E como é que a gente descobre os juros? O montante é igual aos juros mais o capital. Concorda? 4.200, o capital é de 2.800 e o montante da dívida é de quanto? Aí eu vou vir aqui, ó. O montante é igual ao capital mais os juros. O montante é 4.200, o capital foi de 2.800. Isso aqui eu vou somar com os juros que eu não sei quem é. E aí temos uma equação onde eu só desconheço um valor. Vou pegar o 2.800, jogar para o segundo membro com operação contrária, porque isso aqui eu vou separar quando a gente chegar em função, vou separar 10 minutos da nossa aula para a gente falar sobre equação. Porque a equação também são aqueles conceitos, positivo, negativo, somando, dividindo, multiplicando e tal. Você pega aquilo ali, chega um momento que o número está junto, você vai pensar que ele está somando ou subtraindo, mas a gente vai abordar isso com mais tranquilidade na frente. Então vai ficar 4.200 menos, isso vai ser igual a quem? 1.400. Não vou nem fazer, estou confiando nos meus alunos, viu? 1.400. Aí agora eu já descobri os juros. 1.400, ele vai ser igual a 2.800 vezes a porcentagem, vezes o tempo, dividido por 100. O que é que eu faço com o zero? Cancelo. 28, vou multiplicar o 28 com quem? 28 vezes 5. Fazer aqui no cantinho. Vai 4, 140. Concorda? Então vai ficar 1.400 igual a 140t. Toda vez na álgebra, a álgebra é toda vez que eu estou trabalhando números e letras. A aritmética é só quando eu estou trabalhando soma e subtração.
Aritmética, só soma e subtração com números. E a álgebra, soma, subtração, multiplicação com números e letras. Então, na álgebra, números e letras, toda vez que eu tenho um número e a letra junto, ele não vai aparecer a operação matemática. Qual é a operação matemática que está acontecendo aqui? Toda vez que você vê um número e uma letra juntos, está multiplicando. Eita, professor, mas não tem um pontinho aqui, não, está errado. Não está errado, está certo. Você pode ver livro didático, apostila, não vai aparecer o pontinho, muito menos o x. Porque se eu colocar o x aqui, eu vou confundir com o x da variável da incógnita. Então aqui é apenas 140 vezes t. O 140 está multiplicando com a operação contrária. Então vai ficar 1.400 dividido por quem? O que é que eu faço com zero? Eita, professor, não tem multiplicação aqui. Mas além da multiplicação, qual era a operação? Divisão. Aqui eu estou dividindo 1.400 por... Venho aqui, ó, cancelo. 14 dividido por 14 é quanto? Eu não retirei o zero. O que é que eu faço? Coloco ele de novo. Então o tempo, ele vai ser igual a quanto? 10. Alternativa é. Concorda? Essa foi a questão anulada de 18. Agora, eu não trouxe as alternativas. E ela foi anulada, na realidade, assim, ela poderia, se a banca quisesse ter segurado as pontas, segurava e a questão ficava. As alternativas não tinham nenhuma errada. Só que, na realidade, para você chegar na alternativa, você tinha que fazer o cálculo de juros compostos. Se eu não me engano, a alternativa correta tinha lá, se você fizesse o cálculo dos juros compostos, tinha lá a alternativa. Só que a questão não vem falando juros compostos. Nem muito menos juros simples. E não existe nenhuma definição onde você, poxa, se a questão não está falando é simples, se a questão não está falando é composto. Muitas opiniões, muitos consensos determinam que, se a questão não vem falando qual o tipo de juros, usa-se os juros simples. Mas isso não está em nenhum manual, não está definido nem nada. Isso é um bom senso da comunidade matemática. Diferentemente das expressões numéricas. Se eu tiver uma situação como essa aqui, ó. Eu começo por onde? Por onde? Multiplicação. Se eu não quiser que comece pela multiplicação, eu tenho que dizer. Mas essa forma de falar eu vou ter que fazer assim, né? Vai começar pela adição. No caso dos juros, a galera usa essa mesma ideia. Se eu não quero que seja juros simples, eu tenho que fazer o quê? Dizer. É composto. Aí a gente vai recorrer à fórmula dos juros compostos. Nesse caso, a questão não falou nada. Se ela não falou nada, subtém-se que é juros simples. Mas você não vai encontrar nenhum livro didático, nenhuma... Pode ser que a apostila a pessoa encontre, né? Porque a apostila, normalmente, você escreve ela de uma maneira mais informal. Mas se você pegar um livro aí, Dante, seja ele qual for, aí, Celestino, que já teve a oportunidade de estudar algumas continhas, já viu uma situação dessa, onde não vem dizendo, a pessoa vai ter que usar o juro simples, não existe. Então, a gente vai ter que aplicar a fórmula de juros simples, certo? Vou apagar aqui. E vamos ler. Supondo que a taxa de juros mensal da poupança seja de 0,7%, foram depositados R$ 1.500 em 1º de agosto de 2018. Se não fizer nenhuma retirada no aniversário de 3 meses, o montante... Vocês estão vendo que essa é a quarta questão da UPE-NET que a gente está resolvendo. E é a mesma conversa, a mesma coisa. Só muda os números. Qual é o montante, taxa de juros e tal. 7% foram depositados. Se ele vai fazer no aniversário de 3 meses, eu vou jogar tudo lá na minha fórmula. O capital é quanto? R$ 1.500. A gente escreve aqui. A taxa de juros, 0,7. O tempo, 3 meses. 3 meses. Tudo isso eu vou ter que dividir por quanto? Por 100. O que é que eu faço com o zero? Cancelo. E vou ficar com 15 vezes 0,7 vezes 3 vezes 7, quanto é? 3 vezes 0,7 vai dar quanto? 2,1. Agora, esse tipo de coisa eita, professor, besteira, tal. Mas lá na hora da prova o cara chega lá, eita, 0,7 vezes... Isso já é tempo que você economiza. Porque a história do tempo, Rafael, é o seguinte.
Todo mundo sabe, até minha mãe sabe, que tempo em concurso é pouco. Mas na hora todo mundo cai. É feito aquele buraco que está lá na rua. Eita, esse buraco faz 30 anos aqui, toda vez eu levo uma topada nele. Porque se você não praticar, meu amigo, na hora é diferente. Quando você chegar em casa, no simulado, por isso a importância do simulado. Agora o simulado é importantíssimo para você treinar aquilo que você já sabe. E treinar o tempo também. O pessoal faz simulado aqui até se chegar atrasado já não entra, né? Tem que ser assim. Agora, o cara que está começando, tem alguém que está dando os primeiros passos aqui? Se tiver, agora sim, quando eu digo dando os primeiros passos no mundo do concurso, né? Porque tem gente que diz, vou fazer um simulado. Aí acerta, de 10 questões de matemática, acerta 7. Será que essas 7 que você acertou foi consciente ou foi no chute? Porque quando você vai fazer um simulado sem dominar a disciplina, você está numa loteria. Concorda? Você vai lá e marca uma alternativa. Nesse caso aqui, a gente vai ficar com 15 vezes quanto? 2,1. 15 vezes 2,1, a gente poderia... 2 vezes 15, 30 mais 0,15, vai dar 30. Mas vamos fazer aqui, né? 5, 1, 10 vai 1, 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. 31. Aí, multiplicação com números decimais. Quando eu estou multiplicando números decimais, eu multiplico sem respeitar a vírgula. Porque quando eu vou somar e subtrair números decimais, eu tenho que seguir aquela regrinha. Número abaixo de número, vírgula, abaixo de vírgula. Quando eu vou multiplicar, eu não vou respeitar essa regra. Eu vou botar número abaixo de número. Certo? E no final da multiplicação, no final, eu vou colocar a soma das casas decimais das parcelas. Esse número aqui não tem nenhuma casa decimal. Esse aqui tem uma casa decimal. Então, o meu resultado vai ter... Se eu estivesse multiplicando uma situação como essa aqui, ó. Ó, vê que não ficou vírgula abaixo de vírgula, né? O nosso automático, eita, eu vou botar vírgula. Às vezes a pessoa arrasta para cá, faz a multiplicação, dá um rolo danado. Não ficou vírgula abaixo de vírgula, só coloquei número abaixo de número, respeitando da direita para a esquerda. Certo? O resultado dessa multiplicação aqui, ele vai ter 3 casas decimais. Observe que a segunda parcela tem 2 casas, a primeira parcela 1 casa, o resultado vai ter 2 casas decimais. Então aqui a gente ficou com 31, ou seja, os juros gerados foi de R$ 31,50. Mas ele não quer os juros, ele quer o quê? O montante é capital mais os juros. Qual vai ser o montante? R$ 1.531,50. R$ 1.531,50 é o montante. Concorda? Próxima. Agora vamos... Essas foram as questões mais interessantes da DMTEC. Eu estou com a DMTEC na cabeça do concurso Cachoeirinha ainda na mente. Da UPENET. Trouxe outras questões que seguem esse mesmo modelo, só que com algumas diferençazinhas que podem surgir. Porque às vezes o ponto importante é você se empreender. Você pega essas questões aqui da UPE, né? Você diz, pronto, esse aqui é o meu porto seguro. Isso aqui, minha amiga, você abraça com ela e você é feliz para sempre. Aí surge uma questão que tem um detalhinho de nada. Você não consegue fazer, se enrola todinho. Em algumas questões não vai ser necessário nem o uso de fórmula. Você fazer sem o uso de fórmula, às vezes, é mais rápido do que você aplicar a fórmula. Certo? Essa foi desse ano e fala o seguinte, ó. A qual taxa um capital de 953 deverá ser aplicado no regime de juros simples durante 4 anos e meio, a fim de render juros de 1.029. Aqui tem que botar um parênteses aqui. Qual taxa mensal? A qual taxa mensal um capital? Porque se ele não colocar a taxa mensal aqui, fica a critério, né? Pode ser semanal, enfim. Certo? Aí a gente vai ter que recorrer ao quê? A nossa fórmula. Primeiramente, o capital 953. No regime de juros simples durante 4 anos e meio. 4 anos e meio são quantos meses? 4 anos. 4 anos e meio é 54. Vamos lá.
durante 4 anos e meio, a fim de receber juros, ao fim de render juros de 1.029. Vamos fazer o mesmo processo que a gente fez naquela questão da PM, né? Ao 953, a taxa de juros é o que a gente quer descobrir, o tempo, quanto foi mesmo que tu disse? 54. Tudo isso eu vou dividir por quanto? Por 100. Aí veja que, idêntica à outra questão, a gente não sabe dois valores. Mas, com as informações que a questão deu, eu posso descobrir quem? Os juros. Mas aí eu uso a mesma fórmula, né? E descubro. Ah, é verdade, é verdade. Perdão. 1.029 e 24, 953 vezes I vezes 54 dividido por 100. Isso aqui eu posso eliminar com essas duas casas decimais. Concorda? Então vai ficar 102.924 igual vezes o índice. Veja que eu troquei de posição aí, mas a gente sabe que quando eu troco de posição não interfere em nada. Vou fazer essa multiplicação aqui no canto. 953 vezes 12 vai 1, 20 mais 1 vai 2, 9 vezes 4, 36, 37, 38, 5 vezes 3, 15, vai 1, 26, vai 2, 47, né? 9 vezes 5 é 47, mais 45, mais 2, 47. 2, 6, 14, 11, 5. Não tem nenhuma casa decimal, não tem nada. O resultado deu quanto? 51.460. Isso aqui igual ao tempo. Vou ter que pegar ele e jogar para cá dividindo. A taxa, perdão. Igual a taxa. Então, a taxa ela será igual a 102.924 dividido por 51.462. Quando eu vou fazer uma divisão como essa aqui, uma dica é a seguinte. Eu vou olhar para o primeiro número aqui e olhar para esse número aqui. Qual número eu tenho que multiplicar o 5 chega em 10? 2, né? Consequentemente, se eu multiplicar todo esse número por um maior número do que 2, ele vai passar desse aqui sem nenhum problema. Consegue perceber? Toda vez que eu pegar uma divisão grande, eu vou olhar isso. Se nesses dois não der para resolver, vamos supor, poxa, aqui fosse, sei lá, um 7 ou alguma coisa, eu olhava para os dois primeiros. 51 e o 10, por exemplo. Certo? Ia fazendo essa comparação. Ao invés de estar pensando, eita, qual número eu vou multiplicar 51.000 para chegar perto? Viu que é o 5, vou testar o 2. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 6 é 12, fica 2, sobe 1, 2 vezes 2 é 4, mais 1. 2 vezes 4 é 8, mais 1, 9. 2 vezes 2, 2 vezes 1 é 2. A cabeça está tão rápida que eu estou pensando uma coisa e falando outra. 2 vezes 5 é 10. E deu exatamente o número. Então a taxa vai ser quanto? 2%. A alternativa seria a C, né? Seria a alternativa C. Vocês estão conseguindo copiar? É importante copiar, porque quando a pessoa vai... Ele ali disse que não. Está muito rápido. Eles têm acesso a... Mas o pessoal aqui tem acesso, pronto. Depois é só ir lá, tira um print da tela e grava. Por quê? Quem aqui estuda matemática e já fez algumas questões, eita, acertei tudo e tal, passa um tempo, quando volta, só Jesus na causa. Aí o que é que acontece? Você tem as soluções. Você vai lá você resolve, eita, travei, não estou conseguindo mais acertar. Você vai lá na sua solução, eita, parei aqui, ó, eita, errei na unidade, né? Esqueci de transformar. Aí você já vai afinando a sua faca, certo? Posso apagar quem estiver copiando um? Dá tempo de esperar um pouquinho, não? Fazendo esse cantinho aqui, ó.
Vê, ó. Diz aí o seguinte, ó. Bianca deseja comprar uma nova blusa que custa R$180 à vista. Após chegar ao shopping, ela decide dividir o pagamento, realizando uma entrada de quanto? 150 mais uma parcela de R$50 com 30 dias de prazo. Dessa forma, é possível afirmar que a taxa de juros mensal foi aplicada nessa operação corresponde aproximadamente, assim como a outra, ele quer a taxa. Concorda? O que é que a gente vai recorrer? A nossa fórmula, né? Mas essa eu acho que dava para responder sem fórmula, né? Já fez? Sem fórmula? Alguém conseguiu ver que dá para fazer sem fórmula ou não? Vi não, professor. Então vai para onde? Vai para a fórmula. Tá? Sabendo da fórmula. Agora, eita, professor, e como é que eu faço? Eu queria ter assim, olhar e dizer, faço fórmula, faço sem fórmula. Eu queria ter essa habilidade. Só tem um jeito, meu amigo. Fazendo questão. Fazendo questão. Olha, tem certas coisas na vida, todo mundo sabe o que é que tem que fazer. Mas fazer é o difícil. Todo mundo sabe o que é que tem que fazer para ter uma vida saudável aqui, não sabe? É o quê? Se alimentar bem, fazer atividade física e viver até os 100 anos. Agora, se alimentar bem e fazer atividade física é fácil? Não. De jeito nenhum. É difícil pra caramba. Primeiramente, você tem que estar com pessoas que vão lhe estimular a isso. Se você tiver com pessoas... Eita, no começo, tudo é difícil no começo, né? Caramba, não vou tomar refrigerante nem comer mais hambúrguer. Aí você chega numa sala com 10 pessoas, comendo hambúrguer e tomando refrigerante. Então, bebe só um golinho aqui, rapaz, vai. É essa ciência que a gente tem que ter, né? Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro na fórmula. Que a gente está cansado de saber. É essa aqui, certo? Aí eu pergunto, qual é o capital? Não é bem não. Capital, a gente tem que pensar o seguinte, é a nossa dívida. R$200? Quanto é que ela está devendo? Quanto é que ela está devendo? Não. Eu vou ler 30. 30. Tá vendo aí? E se fosse uma questão da UPNet, mudasse só esse detalhe? Eita, professor, estava tão bonzinho do outro jeito. Por que fez isso? Porque o capital é aquele que a gente está devendo, é aquele que a gente não tem, é aquele que a gente pegou emprestado. Nesse caso, ela está devendo quanto? R$30. Concorda? Ela está devendo 30. A blusa custava 180, ela pagou 150, ficou devendo quanto? 30. Mas ela pagou quanto? Com quanto tempo depois? 30 dias. Então a gente vai lá, ó. O capital dela é 30, a taxa de juros que a gente quer descobrir, tempo é quanto? Não. Um mês. 30 dias é um mês. Concorda? Um mês. Isso tudinho eu vou dividir por 100. Agora, o juro gerado foi de quanto? R$20, que eu poderia recorrer ao nosso montante igual capital, certo? R$20. E aqui é só alegria, ó. Venham aqui, venham aqui. Venham aqui e venham nesse outro. Concorda? Então vai ficar... E aqui, 3 vezes 1 é o próprio 3. Até aí tudo bem? Ninguém entendeu a parte do cancelamento? Quando o pessoal fica assim com o olho arregalado, eu fico preocupado. Eu cortei um 0 do 30, um 0 do 100. Um 0 do 20 com um 0 do 100. Pode. Assim. Se é multiplicando... Vamos ver. Vamos refazer aqui, ó. A gente tira a prova aqui é o seguinte. Se eu cancelar aqui, vai ficar 3,100. É verdade. É verdade. Porque o 100 aqui, ele está na operação de divisão. Então aqui ficaria o seguinte. Deixa eu fazer o passo a passo aqui para o pessoal. Cancela o 0 com 0. Aí vai ficar 20 vezes 10 igual a... E esse 1 eu posso eliminar daqui. Porque qualquer coisa vezes 1 é o próprio 1. Aí nesse caso aqui vai dar quanto? 3i. Aí vai ficar 200 igual 200 dividido para 200 dividido para 3. Qual número multiplico 3 chega perto de 20? 6. Já ia nas alternativas. Qual é a alternativa? C. Alternativa C. Só que, como é? Pronto.
Isso aqui, a gente fez a... Isso aqui a gente fez a aplicação da fórmula. As outras você entendeu? Pronto. Aqui, como é teu nome? É o seguinte, Natan. O capital foi R$30, que é o que ela deve. Beleza. O índice é o que a gente quer descobrir. O tempo foi 1 porque foi 30 dias, um mês. Tá? Não. Quando a gente está falando da matemática financeira, a gente não vai representar dessa forma. Certo? A gente não vai colocar números negativos para representar. No caso, quando você pegar o raciocínio de elevado, porque se você está devendo R$30 no banco, puxa, seu extrato está menos 30, né? Mas nesse caso não. Nesse caso ele vai ficar positivo mesmo, porque o 30 seria, no caso, o dinheiro que ela pegou emprestado, vamos dizer assim, né? Coloquei o 30, coloquei o 100 da fórmula, e esse 20 aqui é os juros que ela pagou. Se ela pegou 30 emprestado e pagou 50, ela pagou com juros de R$20. Concorda? E aqui foi o que eu falei da equação do primeiro grau. Aquele negócio, bota para lá, traz para cá, só para equação do primeiro grau. Cancelei o zero. Quando eu cancelei o zero, vou até refazer tudo de novo aqui contigo, vendo. Ó. Cancelei o zero, né? Aí não vai ficar assim. Certo? Aí o que é que eu vou fazer? O 10 que está dividindo, eu vou jogar ele para cá multiplicando. Aí vai ficar 20 vezes 10, 3 vezes i vai ficar 3i. 3i vezes 1 continua sendo 3i. O 3 que está fazendo a operação de multiplicação, toda vez que eu tenho um número e uma letra junto, eles estão fazendo o quê? Multiplicando. Vou pegar o 3 e colocar para o outro lado, dividindo. 20 vezes 10 é 200. 200 dividido para 3 vai ser o resultado da minha taxa de juros. 200 dividido para 3 vai dar 6 alguma coisa. Não sei nem qual vai ser o resultado da conta. Mas só de olhar nas alternativas, obrigatoriamente a única que tem 6. Beleza, professor. Qual a outra fórmula que você disse que tem para resolver isso aí? Da seguinte maneira. Se ela devia 30, pagou com 50, isso rendeu juros de quanto? Se ela tivesse pagado 50% de juros, 50% de 30 é quanto? 15. 30 mais 15, 45. Ou seja, ela pagou mais de 50%. Aí eu já vim aqui, ó. Não é aqui, não é aqui, também não é aqui. Só fica 66 ou 88. Mas só que quando você olha para o 88, 88 é muito. Porque se você calcular 80% de 30 é 24. 30 mais 24, 54. Passou. Respondeu a questão. A ideia da multiplicação, eu vi que o pessoal olhou meio assombrado também, é o seguinte, só um parênteses aqui rápido. Quando eu vou fazer uma multiplicação, eu posso usar essa operação para descobrir uma porcentagem. Então, se eu quero saber quanto é 80% de 30, eu faço simplesmente 30 vezes 80. Isso aqui vai dar 24 mil. Mas aonde, professor? Nem aqui, nem na Terra. 80% de 30 vai dar 2.400. 24 mil. 2.400. Aí a porcentagem é sempre alguma coisa que eu dividi por 100. E qualquer coisa que eu divido por 100, o que é que eu faço? acrescento 2 casas decimais. E vira que número? 24. Então, se você já está na cabeça que pode descobrir uma porcentagem multiplicando, aí você, poxa, 80%, eu arredondei para 80. 80% de 30 quanto é? 8 vezes 3, 24. Quando eu somasse aqui, passou de 50. Pode fazer isso, exatamente. Aí, nesse caso, o valor de X vai ser o valor total mais a porcentagem. Que, no caso, na regra de 3, ela encontrou 166%. O excedente é o valor de X. Concorda? Tem mais? Vê essa outra aí. No mesmo naipe. Diz o seguinte. Uma televisão é vendida à vista por R$1.000 em 2 parcelas, sendo a primeira com uma entrada de R$200 e a segunda 2 meses após, no valor de 880. Qual é a taxa mensal de juros utilizada? Vocês estão vendo que é a mesma? Eu posso recorrer à fórmula ou posso recorrer à comparação. Primeiramente, qual é o capital? Qual é a dívida dele?
Concorda? Se a dívida dele é 800, ele pagou 880. Pagou quanto de juros? 80. Agora isso é que taxa? 5%? É só a gente... Quem foi que falou 5% aí? Vai fazer a conta ou já tem certeza que é 5%? 5%. Vamos supor que você diga, então eu acho que é 5%. O que é que você poderia fazer? 800 vezes 5. 0,040. Mas só que foi quantos meses? Isso vai dar quanto? Se um mês deu 40, 2 meses vai dar quanto? 80. É exatamente os juros que aumentou. Concorda? É exatamente os juros que aumentou. Alternativa D. De Deus. A derradeira. Professor, dá para responder essa ainda? Para não atrapalhar muito seu tempo, essa é o grande finale. Lembrando que todo dia a gente... Eita, professor, você vai trazer vários assuntos? Não. Todo sábado será um assunto só, a gente vai caquear nele até o final. Tá? Fala aí o seguinte, então, um pedreiro faz um trabalho para Marcos para receber depois de 90 dias com a taxa de juros simples de 5% ao mês. Quando Pedro cobrou pelo serviço ao final dos 90 dias, pagou R$ 1.437,50. Vamos recorrer a quem? A nossa fórmula, né? Qual é a fórmula? Concorda? Se ele fez o trabalho em 90 dias, a taxa de juros de 5%. Certo? Eu posso dizer que a porcentagem é de 5%. Então já venho aqui e coloco 5. No lugar do tempo, foi 90 dias. Quantos meses? 3 meses. Isso tudo eu vou dividir por quanto? Por 100. Aí ele pagou quanto? Isso aqui é o quê? O montante, exatamente. É os juros mais o capital. Aí eu posso recorrer a esse detalhe aqui, ó. O capital mais os juros será igual a R$ 1.437,50. Concorda? Aí eu posso fazer uma manipulação para jogar aqui. Eu preciso de uma informação de quem? Eu preciso do juro para descobrir o capital. Isolo o J. E quando eu isolar o J, como é que fica? Esse camarada está positivo, ele vem para cá negativo. Então os juros, ele vai ser 1.437 menos o capital. Aí eu venho aqui na nossa fórmula, que ficou apertado. Mas eu vou escrever aqui embaixo, ó, 1.437,50 menos, ele tem que ser igual a C vezes 15 dividido por 100. 3 vezes 5 é 15, concorda? Agora, aí é o seguinte. Eu não posso tirar esse camarada aqui e tirar esse, porque o 100 ele tem que multiplicar os dois. Na verdade, aí eu posso usar de que artifício? 15 dividido por 100 vai dar quanto? Deixa eu explicar com mais calma aqui para o pessoal entender. Eu poderia pegar o 100 que está dividindo e colocar para cá multiplicando. Só que eu tenho que multiplicar os dois. Tá? Então eu posso fazer aqui dividir 15 por 100. Vai dar quanto? Toda vez que eu divido qualquer número por 10, 100, 1000, 1 milhão, eu só faço deslocar a casa decimal. Nesse caso aqui vai ficar menos C igual a C 0,15. Esse camarada aqui está negativo, eu vou jogar ele para lá. Positivo. Então vai ficar C mais... Aqui do lado desse C tem um número 1 escondido, todo mundo concorda? Porque quando eu pego qualquer letra e multiplico por 1 é a própria letra. Então aqui é como se eu tivesse o número 1. Então vai ficar 1 mais 0,15, que vai dar quanto? 1,15. 1 mais 0,15 vai dar 1,15. Aí a gente pode fazer o seguinte. Certo? Vai ficar 1,15 C, ou C vezes 1,15. Tanto faz. Para eu descobrir o capital, está multiplicando, ele vem dividindo. Muito cuidado. Aqui. Aqui. Tanto faz. C vezes 0,15 ou 0,15 C. Ah, lembra da ordem? Oi?
Era. Se fosse C mais C. Mas aqui é 1C e aqui não é nem 1C. Aqui é 0,15 C. É como se você tivesse R$1 mais 15 centavos. Certo? Tem que lembrar. Uma grande dica é o seguinte. Quando a gente está operando algebricamente, a gente tem que esqueça as letras. E vou olhar o coeficiente. 1 mais 0,5 vai dar 1,5. Depois eu coloco a parte algébrica novamente, que no caso aqui é o C. Ele está fazendo a operação de multiplicação, não escrevi o ponto, porque todo mundo já sabe que não é necessário. Está multiplicando, vem para cá dividindo. Isso vai ser igual assim. Aí agora, olha a besteira, se a pessoa faz um negócio desse na prova, fica 3 dias procurando o erro e não encontra. Aí o que é que eu vou fazer? Duas casas decimais, o que é que eu posso fazer com elas? Elimino. Olha o desmantelho. Ficou grande, não foi? Mas aí não tem problema. Vai ficar isso aqui, ó. Qual foi a dica, quem lembra? Vou olhar para cá, ó. 1 em 1 não dá, né? Eu vou olhar para o 14 por quem? Qual é o número que eu vou multiplicar? O 11 chega em 14, é 1. Que vai dar o próprio 115. Subtraindo. Aqui vai ficar 13. 5 para 13. 8, né? 3 menos 1. 2. Sobrou 28. Não divide, eu baixo 7. Qual número eu multiplico 115? Chega perto de 100. Dá 230. 230. Eu já vou namorando ali, ó. Pedro cobrou. Não pode, também não pode. Se Deus abençoar e sua conta tiver tudo certo, só pode ser a letra A. Sobra quanto aqui? 57. Não divide, baixo 5. Qual número eu vou multiplicar esse cidadão para chegar nesse? Tem que ser quanto? Tem que ser 5, de acordo com a alternativa, né? 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 1 é 5, mais 2, 7. 5 vezes 1 é 5. Olha, que alegria. Dá vontade de chorar, né? Quando acontece isso. Esse zero que sobrou aqui, eu repito. Aí você veja. A questão da UPNet para essa, só mudou um detalhe. Essa aqui ele queria quem? E aquelas 3 da UPE que a gente respondeu, ele queria sempre o tempo. Aí quando ele joga um decimal no meio, tumultuou tudo. Então praticar operações é sempre bem-vindo. Tudo bem assim? Gente, obrigado. Sábado a gente está aqui, se Deus quiser. Obrigado, professor. Desculpa interromper a sua aulinha aí. Se Deus quiser, semana que vem a gente está aí. Quem quiser seguir nas redes sociais, @prof.tomasalves. Pode mandar direct lá, sugestão de questão, qualquer coisa. A gente trabalha semana que vem. Obrigado, meu irmão.